Deus abençoe, gente. Em nome de Jesus, pode sentar a igreja. Agora não sente como se tivesse acabado o momento não do culto. Amém? Mantenha o nível lá em cima. Amém? Porque eu sei o que Deus preparou, o que Deus me deu para trazer para a igreja, mas eu não sei o que vai acontecer dentro de você. Eu imagino. Agora o que vai acontecer durante a semana a partir de hoje está nas suas mãos, amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores locais, pastor Anderson, pastor Eudes. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Jairo, pastor Jairo, pastora Keila, pastor Roberto, pastora Larissa. Irmãos, Deus está me incomodando em fazer algo. Eu não sei para que lado fica, mas levante sua mão em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração rapidão? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo de Deus, eu não sei para onde está o continente, em que direção está, Senhor Jesus, mas eu me pego muito nisso, Senhor Jesus. A igreja, quando orava, independente da direção do ambiente, o Senhor tem acesso, porque a oração de uma igreja, Jesus, unida, em unidade, ela tem poder. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar a vida dos nossos pastores, Senhor. Pastor Jairo, pastora Keila, pastor Roberto, pastora Larissa, pastor Anderson, pastor Eudes, todo o nosso ministério, Senhor Jesus, de pastores aqui da nossa igreja. Espírito Santo de Deus, Pai, renova as forças, blinda, Senhor Jesus, protege, Senhor, a mente, o coração, renova as forças, Espírito Santo, renova as forças dos teus filhos, Jesus. Senhor, tu sabes porque o Senhor me direcionou a isso. Jesus, renova as forças, Pai, de cada pastor do ministério, Senhor Jesus, Maná Global, Pai. Espírito Santo de Deus, tu sabes o que cada um precisa, Pai. Eles dão tanto, Senhor Jesus, de si por nós, trazendo alimento, Senhor Jesus, semanal, diário, quando a gente precisa de um gabinete. Espírito Santo de Deus, a oração da tua igreja agora, Senhor, de mão levantada, é para que o Senhor acesse, Senhor Jesus, o ambiente onde eles estão agora, Pai. Se for cura, Senhor, traz cura. Se for restauração, traz restauração. Se for força, renova. Espírito Santo de Deus, se for alguma dúvida, Senhor Jesus, retira, Senhor Jesus, e traz convicção. Espírito Santo de Deus, blinda os nossos ouvidos, Jesus. Traz discernimento para a tua casa, Pai. Espírito Santo de Deus, sem ti nada somos, Senhor. Pai, Jesus, isso aqui é um clamor da tua igreja, Pai. Cada um que está aqui embaixo, Jesus, está orando por cada pastor, Senhor, em Liverpool, em Manchester, em Dois Riachos, em Messias, em Marechal, em Luxemburgo, em Pedra Branca, em Maceió, e aonde, Senhor Jesus, se estender, Senhor, e tiver em teus planos. Espírito Santo de Deus, o que eu te peço nesse momento, renova as forças dos teus filhos, Jesus. Só renova, Senhor Jesus. A tua igreja pede, a tua igreja clama, e todos dizem: irmãos, me desculpa, eu sou chorão mesmo. Se não tivesse o lencinho aqui, eu já tinha vindo com minha toalhinha, já estava pronto aqui. Amém, igreja? Vamos lá? O tema de hoje, que Deus colocou no meu coração,
Deus colocou no meu coração é ponto de equilíbrio. Influenciador ou influenciado? Ponto de equilíbrio. Influenciador ou influenciado? Irmãos, pela graça de Deus, eu sou formado em técnico de segurança do trabalho e tem mais de 6 anos que eu não exerço a profissão. Estava trabalhando em uma empresa e eu acho que os irmãos, pelo que eu vou dizer, alguns irmãos aqui vão descobrir que empresa é essa. Eu trabalhava um mês, aí recebia esse mês. Passava 3 meses de salário atrasado para poder receber. Fica no Farol e é um hospital. Alguém sabe o nome? Não precisa dizer. Amém? E passado essa situação, eu noivei com a evangelista Amanda. E chegou um momento, irmãos, que a gente precisava já marcar a data do casamento. E dinheiro, que é bom, nada. E eu ficava triste porque eu tinha me formado, exercia minha profissão, eu trabalhava, era dizimista quando o salário caía. Quando o salário não caía, eu tentava ser, né? O mínimo possível que tinha. Quando fazia algum bico, alguma coisa, eu ia lá, pegava o dízimo, a oferta do Senhor, sempre a primícia. E quando não tinha, era o envelope vazio. E a Amanda chegou para mim e disse assim: amor, a gente precisa casar. Que relacionamento de crente não pode se esticar muito não. Eu disse: é. E marcamos a data do casamento. Mas por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Eu orei a Deus uma vez e disse: Senhor, eu queria que a minha profissão, o que eu fizesse, tivesse um propósito. Irmãos, eu gosto muito de beber água. Então, toda vez que eu pegar para beber água, vocês vão dar uma glória a Deus, amém? Vou fazer um teste. Dá tempo, tá vendo? Dá tempo de beber, então amém. O irmão já prepara aí uns 3, 4. Traga uma jarra, pode deixar aqui, deu? Então, igreja, eu precisava tomar uma decisão e de me posicionar. A data do casamento estava marcada. Eu não tinha apartamento, não tinha móvel, não tinha nada. Só um amor gigante para minha mulher e um sonho. Mas eu fui para o joelho, irmãos. Quando a gente não tem nada, ainda tem o joelho. Quem pegou? Quando você vê, e no final das contas, você achar que não tiver nada, você ainda tem um joelho. Você sempre vai ter o joelho. Fui para o joelho, dobrei o joelho, orei. Aí comecei a traçar. Jesus, eu queria uma profissão. O Senhor sabe, Jesus, que eu sou comunicativo. Eu gosto da resenha. O Senhor me bota no lugar certo. Eu gosto da resenha. Assim, não volto a falar, né? Como foi a palavra que eu disse agora de manhã? Extrovertido. E se o Senhor me deu isso, não é à toa. Porque existe perfis de pessoa, é ou não é? Eu estava falando hoje de manhã com a evangelista Lilica e a evangelista Lu, aqui em cima, depois da oração. A gente resenhando, brincando ali. E o que Deus te deu, irmão, potencialize isso. Porque isso é um canhão do céu na terra. Para uns, Deus trouxe, sabe, aquela calmaria, a mansidão. Amém? Deus fala também na brisa. Mas também Deus fala naquela tormenta, né? Deus fala também na alegria. Quem crê? Amém? E eu sempre pedi ao Senhor: Jesus, me usa do meu jeito, tal. Eu queria uma profissão, Jesus, onde eu pudesse ganhar o dinheiro, me sustentar e eu deixar um pedacinho do céu em toda a situação que eu entregar ali, um cliente, um serviço, alguma coisa do tipo. Irmãos, o que aconteceu? E mediante a situação lá da empresa, eu recebi um convite de trabalhar de produção. E assim eu fui trabalhar de produção. Trabalhei como produtor de palco em alguns eventos, alguns shows, em alguns eventos corporativos. E eu comecei a pegar gosto.
Até um dia que eu conheci 2 irmãos e eles me apresentaram o audiovisual. Para quem não sabe, audiovisual é filmagem, fotografia, tudo que se vê em questão de imagens se agloba com o nome audiovisual. Então, eu disse, me achei, agora eu vou estudar e Senhor, abre as portas. Então comecei a estudar, isso tem mais de 8 anos. Eu acho que já está beirando os 10 anos já. Mais de uns 4 anos para cá, igreja. Uma vez eu estava ali em cima com o pastor Jário, foi em 2021. E o pastor Jário, logo no começo aqui da igreja, o pastor Jário chegou e disse: mano, se prepara. Ele falou assim: mano, quem conhece o pastor Jário aqui? Então vocês vão entender mais ou menos como ele fala, né? Mano, te prepara, cara. Te prepara que Deus está querendo estender as tendas. O que é que tu vai fazer, mano, com isso? A ficar parado? Não é assim, não? Mano, tu não sabe como Deus quer te usar, mano. Não é assim, né? Pastor Jário, te amo, viu? E, irmãos, isso para qualquer jovem é como se fosse mais uma promessa, Deus falando mais uma vez na nossa vida, né? Mas eu quero chamar a atenção para você, igreja, o seguinte: quando Deus ele falar dessa forma, se posicione, como eu falei agora há pouco, vá para o joelho. Jesus, o Senhor está querendo dizer o que com isso? Vai água. O Senhor está querendo dizer o que com isso, Jesus? E assim eu fui. Irmãos, eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Amém, meu filho? Deus abençoe, viu? Tamo junto. Nunca me desviei do caminho do Senhor. Mas, irmãos, o grande dia sempre chega para o crente. Chega ou não chega? Eu não sei qual foi o seu grande dia, mas o meu grande dia, sabe qual foi? Foi revolta com o céu. Foi: Jesus, ó, quero saber não, te amo, acredito no Senhor, mas vou correr trecho, porque eu tenho conta para pagar, casei, tenho casa, e agora? Meus irmãos, eu descobri que eu tinha um coração orgulhoso. Por quê? Como é difícil a gente viver na dependência de Deus. Quem aqui já teve uma experiência? Não precisa levantar não, mas faça só assim, com o rostinho, eu vou saber. Quem aqui já teve alguma experiência de precisar viver de um milagre? Um monte, todo mundo assim já. Agora imagina para um homem, um provedor, um homem de verdade, que eu creio que aqui está cheio, 100%, em nome de Jesus. Como é que fica para você isso? Né? Tendo conta para pagar, você casou recente, uma mulher linda como a minha, glória a Deus. Orei muito, ela orou pouco. Inclusive ela está assistindo em casa, meu amor, Deus abençoe. A Helena também, papai, te amo. Irmãos, o que eu fico imaginando são algumas situações que passam na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a gente acha que isso é normal, que isso é... Como eu posso dizer para vocês, igreja? É simples? Não é. Tudo o que Deus ele permite a gente viver, a gente passar, é para nos tornar forte. Tudo que Deus permite a gente passar e viver é para nos tornar forte. Amém? Quem pegou? Eu acho que todo mundo já ouviu falar isso aí. É ou não é, igreja? Mas muita gente aqui já ouviu falar, está cansado de ouvir isso, mas pouco vive isso. Colocar em prática isso no momento que a gente mais precisa é difícil. Porque quando, como falei aqui, dinheiro não resolve. Quando amizade, quem aqui já disse, varão, quantas pessoas já chegou para você e falou assim: mano, ó, vou falar com fulano, que conhece cicrano, que pode fazer o acesso, não é?
Isso para hoje em dia é conexão, é network. Barão, sou gerente do banco, não se preocupe. Vou falar com o meu superior, vou conseguir uma linha de crédito para você. Fechou? Fechou. O dinheiro cai na conta. Pô, dinheiro caiu. É uma gestão financeira, é ou não é? Amém. Deus pode prover dessa forma. Mas quando nada disso, gente, resolve, é milagre. Quando a amizade não resolve, quando o dinheiro não resolve, quando a gente corre, não consegue, aí a gente olha para o alto e a gente vê que aí a gente espera e precisa de um verdadeiro milagre. Eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, para uma situação. Como estamos nos comportando? Por que eu estou falando isso, igreja? Nesse período de transição, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava também, continuei trabalhando lá no hospital e comecei a fazer esses serviços extras. Deus começou a me colocar em palcos, em algumas situações aonde eu não via nenhum servo de Deus no ambiente. Brito, e qual era o local? Vamos lá. Alguém aqui sabe o que significa backstage? Para quem não sabe, backstage é a parte de trás dos eventos, do show. Camarim, a sala onde o artista, o cantor fica, tá tudinho. Então, como eu começava, eu fazia filmagem, né? Ainda faço hoje, trabalho com filmagem. Então, eu tinha acesso a esses ambientes. E às vezes, muitas vezes, eu tinha acesso até aos próprios artistas e cantores antes do evento. Palestrantes, enfim, antes do evento, para ter um alinhamento de evento, como é que ele queria. Fazia o evento, a cobertura, e a galera falava: uau, que massa o seu trabalho, magnífico. Eu entregava, recebia, e vida que segue. Mas chegou um dia, pastor, que Deus me chamou a atenção e me direcionou para algo muito diferente. Ele só abriu meu olho em relação a isso. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e o único crente no ambiente era eu. E eu calado estava, calado ficava. Fazia meu trabalho, resenhava com a galera ali, brincava, comia alguma coisa, tomava minha Coca-Cola, entregava o vídeo e casa. Porque, irmãos, na minha cabeça, Deus abriu uma porta de escape. Porque eu precisava manter um presente que Ele tinha me dado, que era o casamento. Mas não, igreja. Deus estava dando um acesso para eu poder influenciar. E eu passei despercebido pela vida de várias pessoas. E não trouxe uma influência da Bíblia, do céu, para a vida daquela galera. O que eu quero trazer para vocês aqui, gente, é o seguinte: um ponto de equilíbrio. Hoje a gente vê muito falar sobre isso. Os influenciadores digitais, o poder da convenção, o que é influenciar, o que é converter. Influenciar, a gente consegue trazer uma mudança de mentalidade. Tem influenciadores que não têm o poder de convenção. O que é o converter? É fazer com que você entenda que você precisa daquele produto, e através de uma cópia, de uma fala, de um texto, eu convencer você a comprar algo, a comprar um produto, a se inscrever. Falando em inscrição, gente, você pode estar evangelizando. Amanhã tem um evento aqui voltado para empresários, empreendedores, autônomos. Os avisos vão estar passando. Você pode estar pegando o QR Code. Quando você botar lá, vai aparecer um link. Pega aquele link e já manda para a pessoa junto com o post do Instagram. Você já está evangelizando. Brito, vou mandar para quem? Quem aqui trabalha? Isso. Eu vou chutar aqui, mais de 50% tem chefe, tem, né, um gerente, tem um dono da empresa. Evangeliza para ele, mira em uma pessoa. Evangeliza, envia para essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela chegando aqui, Deus já preparou a mensagem para o palestrante, através do palestrante, que é o nosso pastor Jairo, e vai tocar o coração dessa galera. Por que eu estou falando isso para você? A gente tem que ser intencional em tudo. A mensagem de hoje, igreja, é voltada para isso. Nós estamos influenciando ou estamos sendo influenciados?
Se estamos influenciando, de que forma estamos influenciando? Eu quero perguntar a você, igreja, você está influenciando como Daniel ou está influenciando como Rubens? Rubens é irmão de José. Se eu não me engano, pastor, me ajuda aí. Rubens era o irmão mais velho, né? Se eu não me engano, pronto. Por que eu estou perguntando a você, igreja, se você está influenciando como Rubens? Você que está em casa, você que está aqui, ali, né? Está aqui? Está aqui, né? Amém. Você que está em casa. Você está influenciando como Rubens ou como... Não foi o que eu disse? Aí pegou, Daniel. Por quê? Brito. José estava vindo com a túnica. Caminhando eu vou para Canaã. E lá estavam os irmãos. Vou matar aquele infeliz. Bicho amostrado. O sonho dele é só assim, assim, assado. Pai deu uma túnica para ele. Já está tudo planejado. Vamos pegar ele. A gente mata, pega o sangue, vai lá na túnica, mostra para o pai. Ah, pai, mataram. Foi um bicho que comeu. Pai chora, esquece, acabou a vida que segue. Aí se livrou do problema. Aí chega quem? Rubens. Veja o poder de um mau posicionamento. Amém, igreja? Preste atenção. Rubens, como irmão mais velho, ele tinha autoridade ali. Era ou não era, pastor? Tinha autoridade ali. O que foi que Rubens fez? De vez de chegar e falar assim, ó, ou vocês calem a boca e para com esse pantinho, fala bem nordestino, para com esse pantinho, ou eu vou chegar para o pai e vou contar tudo. Vocês vão levar uma peia é uma pisa bem dada. Se não forem deserdados, no mínimo. Vocês estão tramando contra o nosso irmão. Vocês estão ficando malucos. É um adolescente, é uma criança. Vocês não têm o que fazer, não. Às vezes o que está faltando na nossa vida, gente, é um posicionamento como esse. Mas veja o posicionamento que Rubens fez. Não vamos matar ele não. Ele faz o seguinte, a gente joga ele numa cova. A gente pega o sangue de um animal. A gente mela a túnica e diz que ele morreu. Isso aí a gente faz? A gente vende ele. Ou vocês estão influenciando como Daniel, que foi a sua vou dizer assim, seu ambiente de vivência foi dominado por um rei maldoso, Nabucodonosor. Foi levado como escravo. Não escolheu, foi levado como escravo. Mas se posicionou de tal forma que o posicionamento dele foi tão estratégico que convencia o outro lado. E a gente vai ler aqui e a gente vai ver que o poder de influência de Daniel foi estratégico e intencional. E é isso que Deus quer trazer para a vida de vocês. Meus irmãos, vocês não vieram aqui para receber. Eu vou melhorar essa fala minha. Vocês não vieram aqui somente para receber renovo de Deus e resposta, não, gente. Entenda uma coisa. A palavra de Deus fala bem assim: aonde a planta do meu pé pisar, esse lugar será. Vamos lá. A planta do meu pé pisou, o lugar é. Vamos lá, igreja. A planta do meu pé, a planta do pé, isso aqui, ó, pisou, o lugar é. Gente, vamos lá, vocês podem melhorar. A planta do pé pisou, o lugar pode ser e é a. Amém? Igreja do Senhor Jesus, nós somos a resposta. A partir do momento que entendemos isso, que carregamos a bênção, que carregamos um pedaço do céu aqui na terra. Eu sei, irmãos, eu também passo. Se for para perguntar aqui aos pastores, a gente, tu acha que eu queria estar aqui hoje, irmãos? Seja bem sincero. Não. Eu queria estar tomando um café agora com a minha esposa, minha filhinha, indo com ela para a piscininha ali do condomínio, brincar, aproveitar, sabe, esse crescimento dela. Mas eu entendi, irmãos, o que eu carrego. Não adianta a gente louvar, a gente, sabe, o Ministério do Louvor vem aqui em cima, direciona vocês, e é só emoção. Gente, não, em nome de Jesus. A gente precisa viver de fato. Brito, mas eu estou numa rotina, Brito, falar é fácil, mano. Não, a gente é carne também. Se você perguntar aos pastores aqui, cada um está passando uma prova terrível. É a vida do crente, a gente sai de uma prova, somos vitoriosos.
aí já emenda em outra. É ou não é, gente? Porque se vocês não estiverem passando prova, eu quero estar andando com vocês. Se não é prova aqui, com crente que dá trabalho, é prova no trabalho, com um funcionário que dá trabalho. É prova na rua, no trânsito, com um motorista cabuloso que não sabe dirigir, que fecha a gente. É prova de todo tipo. É prova dentro de casa, é prova na família, é prova na saúde, é prova na mente, é prova na alma. São provações no espírito. O crente é provado em todos os ambientes. Mas o que nos deixa mais tranquilo é porque se Cristo, ele veio aqui como homem, como Deus, e ele venceu, e a Bíblia ele fala aqui, eu venci, vocês também vão vencer. Amém? Eu vou trazer mais para o nordestino, assim, para a resenha, né? Imagina Jesus falando, meus irmãos, fique de boa. Eu não consegui, vocês também vão conseguir. Ninguém vai morrer. É que nem quando o anjo chegou para Paulo e disse, olha, o barco vai afundar, vai naufragar, mas ninguém vai morrer. Pegou a visão? Tem um propósito. É cada um se agarrar um pedacinho do barco e nadar até a beira do mar. Tá todo mundo pronto. Vai ter fogueira para aquecer. Quem está pegando? Agora é difícil na hora que o barco afunda, o desespero. A gente vem da água, aí não sabe se vem tubarão, né? Eu não sei nadar, água entrando pelo nariz, é desesperador. Eu não estou trazendo uma mensagem para vocês, gente, de massagear ego, não, gente. A gente precisa entender que nós somos gente. Você ser crente não quer saber, não quer fazer você um super-herói. A gente acha que quando a gente vem aqui, que a gente levanta a mão e a gente vem até aqui na frente, a gente recebe a armadura do Homem de Ferro, a gente recebe o escudo do Capitão América. Não. Você só reconheceu que você era órfão e hoje você é pai. Você tem pai. Aí você vai começar agora a viver um estilo de vida. Mas você vai continuar sendo um ser humano, com emoções, com desafios, mas agora tratando isso de uma forma e uma caminhada diferente com Deus. Quem está entendendo? Amém? Igreja, em Daniel capítulo 1, a gente vê a história, conta-se a história de Daniel, quando ele é levado, ele é chamado, junto com 3 amigos. Alguém aqui sabe o nome dos 3 amigos? Amém. Vamos lá, igreja. Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eu acho interessante do capítulo 1, deixa eu ver aqui, do capítulo 1, 2, 3, 2, 3, isso. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. A gente vê aqui 4 amigos que foram levados. Peguem a visão, igreja. 4 amigos foram levados. Esses 4, se você for estudar o capítulo 1, o capítulo 2, eu recomendo você, quando você chegar em casa, você lê capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Agora leia tentando imaginar e entender a história. Alguém aqui já assistiu aqueles filmes de época que o rei ele toma conta toda da cidade e leva todos os jovens para fortalecer o seu exército? Basicamente aconteceu isso com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Agora eles tinham força, beleza e eram inteligentes. Eles foram utilizados, estavam sendo preparados para ser utilizados dentro do reinado. Irmãos, no decorrer da trajetória, é apresentado para Daniel uma alimentação. Vamos dizer que ele foi colocado num alojamento. Vamos pensar dessa forma. Você vai ter alimentação de manhã, de tarde, de noite. A alimentação vai ser com isso, isso. E quando Daniel começou a olhar e ver, e ter discernimento do que estava acontecendo, do manjar, da comida sendo preparada até chegar na mesa, ele viu que aquilo dali não vinha para fortalecer ele espiritualmente. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, antes disso acontecer, Daniel já estava se movimentando no ambiente onde ele já estava. Eu não sei se é no seu trabalho, se é na faculdade, o ambiente que você está, que está trazendo para você um desconforto. Todo desconforto, ele aponta para algo.
Aprenda isso. Todo desconforto, ele aponta para algo. Se está tendo um desconforto, ore. Deus está querendo que você corra para o joelho, porque Ele quer te apontar algo. E o que aconteceu? Daniel fez uma proposta para aquele camarada e falou o seguinte: olha, eu vou me alimentar só disso aqui eu não me alimento. Comer a verdurinha, um legumezinho aqui, ficar de boa. Camarada, meu irmão, é o seguinte: se você for comer só isso, vai ficar diferente. Os camaradas não vão comer isso aqui, vão ficar forte, e vocês vão ficar fracos. Aí vamos fazer o seguinte: vamos fazer um teste durante 10 dias. Nós vamos nos alimentar somente disso. Eu acho interessante, quando eu estava lendo essa mensagem, pastor Alex, pastor Anderson, foi esse detalhezinho que Daniel falou assim: Daniel já falou pelo time, então já estava um pensamento alinhado. Daniel já influenciou a galera. Então é o seguinte: o que eu comer, vocês vão comer. Fechou? Fechou, pronto. Então deixa que eu falo, segura a peteca. Amém? Amém. Daniel falou assim: nós vamos nos alimentar somente com isso. Ao final dos 10 dias você vem, você vai ver a diferença, como é que vai estar. E assim o camarada fez. Irmãos, vocês têm noção? Para pensar, igreja. O rei, ele deu decreto. Os camaradas tinham sido levados como escravos, mas Daniel já tinha feito amizade com o cara, irmãos. Relacionamento. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho interessante. Quando Davi estava sendo perseguido para ser morto. Pastor Alex, me ajude. O senhor é minha enciclopédia. Como é? Do Atlas, né? Bíblico. Foi Saul que estava perseguindo Davi. Aí Davi fugindo. Eu acho o exemplo que a gente tem não é ditado, né? Mas uma gíria aqui nordestina. Quem já ouviu essa gíria aqui? Pagar de doido. Até a mãe da gente mesmo ia falar: você está se fazendo doido? Você não está entendendo o que a mãe está falando? Quem já ouviu isso aqui? Sabe o que é interessante? Que na Bíblia tem isso, irmãos. Aí Davi, o camarada que matou o gigante, enfrentou o urso, o leão, né? Em situações, se vê fugindo, o emocional abalado, triste, vendo tudo sem entender nada, deserto, tempestade, fuzuê, morte, perseguição. Quando ele se depara com quem? Com 2 soldados. A história da Bíblia fala que, algumas versões falam que Davi, ele embaraça o cabelo, baba e finge de doido. Meus irmãos, está na Bíblia, irmãos. É ou não é, pastor? É ou não é? Ele embaraça o cabelo, começa a babar. Eu fico imaginando, está ali o Ailan, são os 2 soldados. Quando Davi olha, meu Deus, vou morrer agora. Irmãos, Davi matou um gigante, um leão e um urso. Olha que Deus me direcionou. A Bíblia fala que Davi lutou pela... O urso e o leão, né, pastor? Deram botada ali na ovelhinha, no cordeiro. Vocês já viram uma mordida de um leão e de um urso? Cá para nós aqui. Tinha veterinário antigamente, irmãos? Não. Vocês acham que o cordeirinho, a ovelhinha sobreviveu? Mas Davi lutou por honra. É ou não é? Nem todas as batalhas vai ter perda, viu? Amém? Quem pegou? Mas a gente vence. Amém? Voltando para cá agora. Davi olhou ali, quando viu, ele poderia, meus irmãos, ou não poderia enfrentar os 2. Quem eram aqueles 2? Para o camarada que tinha enfrentado um leão, um urso e um gigante. Mas sabe o que eu entendo, irmãos? Como é que estava o emocional? Como é que estava a alma do rei Davi, do grandioso rei Davi? Deus está falando com a gente, sabe por quê? Às vezes eu estou ali pulando, chorando, dando meus gritos, tá tudinho. Mas irmãos, cada grito que eu dou parece que é um desabafo, botando para fora, porque só Jesus sabe como eu estou, como foi minha semana, como foi meus desafios. Eu podia ter falado, eu fiquei calado, me fiz de doido. Eu podia ter agido, a palavra, meus irmãos, eu estou fazendo terapia. Meus irmãos, o crente faz terapia, não é pecado. E se você tem algo contra, eu oro para que Deus, Ele limpe sua mentalidade, seu posicionamento sobre isso. Terapia é bom.
Amém? Agora é um terapeuta cristão. Senão um camarada vai direcionar você para uma coisa, né? Amém. E o que é que eu estou tratando na minha vida? Sabe o que é? Impulsividade. Eu tinha tudo aqui, ó. Ainda tenho, só não uso mais. Numa discussão era difícil o camarada ganhar de mim. Era difícil ganhar de mim. Aí eu entendi o quê? Que isso eu estava usando para uma disfunção emocional. A partir do momento que eu trato isso, é um canhão celestial. Quando eu não dou atenção para minhas emoções e para minha alma, é uma disfunção emocional. Precisa ser corrigido, porque só transborda, só carrega a cura quem já foi curado. A igreja precisa entender o seguinte: para uma igreja ser avivada, ela precisa ser curada. Para uma igreja ela carregar a presença de Deus, a presença antes tem que realinhar, trazer cura, trazer um realinhamento mental, emocional e espiritual, corpo, alma e espírito. Nunca foi tão falado, meus irmãos, sobre o lado emocional, a nossa alma, como os últimos tempos. É ou não é? Então você não pode dizer que não foi apresentado para você alguns direcionamentos, mas em nome de Jesus, pega essa que eu vou dizer: para de ser crente zumbi. Tem uma série que está famosa, e eu não assisti não, mas eu conversando com um colega meu que assistiu, ele veio me explicar ela, que eu vi tanta gente postando, e eu não estou com muita paciência mesmo para assistir série, sabe? O tempo que eu vou estar assistindo a série, ou então eu vou ler um livro, ou ler a Bíblia, ou vou dormir para descansar. Mas enfim, que é um fungo que toma conta, e de fato esse fungo existe, mas não pega nas pessoas, pega em alguns insetos, e ele vai comendo toda a parte do inseto ali, e ele começa a dominar o inseto começa a perambular até morrer. Às vezes estamos sendo dominados pelas nossas disfunções emocionais, viemos para a igreja, cantamos até choramos, mas não somos curados, porque a gente acha que a cura vai partir daqui para aí, e na verdade, daqui para aí vai vir alegria, vai vir renovo, mas a cura tem que partir daí para cá. Esforço. A gente entende, irmãos. Ô Brito, me prove na Bíblia. Quer ver uma coisa? Multidão, Jesus passando. Quem saiu se espremendo só para trocar na orla? Quem lembra? 12 anos sofrendo, longe da família, vista como pela cidade. Mas veja se Jesus foi até ela. Jesus estava passando. Ela buscou, ela saiu da zona de conforto, a cura. A Bíblia fala, a palavra fala que ela tinha gastado tudo o que ela podia, mas não tinha achado a cura. Jesus passou, ela saiu da zona de conforto, sangrando, fluxo contínuo, mas foi lá. Se pelo menos eu tocar, o combustível de acesso da cura que você precisa é a sua fé. Quem pegou? Deus deu agora para mim, viu? Se alguém puder anotar, depois eu queria postar, entendeu? O combustível de acesso para a sua cura é o nível da sua fé. Essa palavra agora de manhã, já para a gente estar encerrando, 10h20, né, pastor? Se deixar, já emenda. Para a gente estar encerrando, eu quero trazer essa palavra para você, meus irmãos. Temos o poder, a autonomia de trazer uma influência para o mundo, no ambiente onde a gente está. Mas, irmãos, precisamos ter certeza que estamos curados nas nossas conversações, curados nas nossas falas, curados no ambiente quando a gente chega, que a gente sai, a gente deixa saudade. Às vezes, irmãos, nós somos crente, mas quem aqui já ouviu? Rapaz, esse crente, só Jesus para amar ele, porque é o que mais dá trabalho na empresa,
é o que mais não dá exemplo na empresa. Olha o tipo de influência. Era para estar sendo uma bênção na vida do empresário, do chefe, do patrão, trazendo um espelho do céu para aquela galera que está ali ao redor dele, que faz parte E quando, mediante o discernimento e a oração, o nível de espiritualidade dele, de santidade, ele ia começar a perceber que o patrão, o gerente, o chefe, o dono da empresa não ia estar bem. Como o rei estava aqui, precisou de um discernimento, porque o sonho que ele teve estava perturbando ele, e ele mandou chamar os astrólogos, os sábios, e ninguém resolveu. Aí o rei ficou tão bravo e disse: vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo. Aí Daniel, quando soube disso, irmãos, foi para onde? Chamou mais uma vez os amigos. Vou trazer aqui só para vocês entenderem. Galera, vamos orar, porque Deus vai se mover, vai trazer o discernimento desse sonho, e a morte não vai vir para os sábios. Fechou? Fechou. E assim fizeram. Às vezes vem situação no trabalho, na nossa vida, e a gente tem a oportunidade de chamar a nossa família, nossos amigos, que às vezes são até crentes, que eu tenho certeza que no ambiente de trabalho aqui de muitos, tem cristãos. Quantas vezes a empresa está passando por um momento difícil, e a gente nunca tomou o posicionamento de chamar a galera para orar pelaquela situação, para que Deus pudesse resolver. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu sei que possivelmente poderia nem ser a palavra que você estava imaginando que pudesse ser direcionada para a sua vida, mas eu quero finalizar com essa conclusão, que é interessante. Daniel, Deus usa Daniel. Daniel consegue traduzir, interpretar o sonho do rei. Aí o rei vê sentido, aí fala bem assim: Daniel, verdadeiramente o teu Deus é o Deus dos deuses. Preste atenção nesse detalhe. Presentei a Daniel. Daniel faz o quê? Pega os 3 amigos e solicita ao rei um posicionamento especial para cada um. Capítulo depois, você não vê mais o nome de Daniel sendo citado nesse capítulo em especial, mas você vê agora os 3 amigos que foram influenciados por Daniel da forma correta, sendo testados e aprovados por Deus, sabe aonde? Na fornalha. E através da influência de Daniel na vida desses 3 amigos, esses 3 amigos são jogados na fornalha. O fogo queima os camaradas que jogaram ele, mata, mas eles não são mortos. O rei na mesma hora fica de pé. Quando ele vê o 4º homem. Eu vou falar de novo. O rei, quando vê que joga a galera, ele vê o 4º homem. Aí ele pergunta: não, a gente jogou só 3? Por que tem 4? Aí ele chama o nome dos meninos. O menino sai ileso. Aí, olha a diferença para a primeira situação que Deus foi apresentado a ele. Verdadeiramente, esse é o Deus de Daniel. Daniel influencia os 3 amigos. Os 3 amigos são aprovados por Deus. O milagre acontece e um decreto para uma nação é colocado em prática. Aquele que blasfemar, aquele que não se curvar ao Deus de Daniel, vai ser morto, ele e a família. Irmãos, sabe o que é que está faltando? Posicionamento da gente. Você vai ver aquele chefe cabuloso se tornar um fã número 1, mais que você, do teu Deus. Posicionamento de uma igreja. Eu quero direcionar você para essa semana agora. Irmãos, vocês não vieram aqui, eu gosto muito de falar isso, vocês não vieram aqui para choramingar, para chorar pela semana que passou. Vocês vieram aqui para render graças a Deus. Hoje é o primeiro dia da semana. Amanhã nessa hora vocês vão estar trabalhando, voltando, à nossa rotina. E o que vocês vão fazer para influenciar uma pessoa? Essa é a última semana do mês de maio. Quem aqui já parou para pensar?
Domingo que vem é dia 31. Na segunda-feira que vem é dia 1º de junho. Vamos estar entrando no meio do ano, meus irmãos. Mês 6. O tempo está o quê? Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas vezes na semana, meus irmãos, você disse: Jesus me usa? Falar Jesus me usa no hino é fácil. Se colocar em prática para ser a transformação da vida de uma pessoa é difícil, é desafiador. Mas em nome de Jesus, que o Senhor, através dessa mensagem, através dessa palavra, traga um entendimento para vocês.